Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Marcos, eu sou professor de matemática e hoje a gente vai começar o nosso Esquenta Enem. Bom, aqui para o Esquenta Enem eu fiz uma seleção de questões com algumas questões mais difíceis do Enem dos últimos 3 anos e a gente vai dar uma olhada. Qualquer dúvida, às vezes uma questão que surge nos seus estudos do Enem, usa a seção de comentários, traz essa questão que eu comento lá e a gente discute ela, beleza? Vamos lá. Bom, a primeira questão, ela é referente a uma matriz, ela fala a transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A, em que I situa-se em um intervalo fechado entre 1 e 5, e J também situa-se em um intervalo fechado de 1 e 5, entre 1 e 5. E o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED, em milhão de real, transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Observe que os elementos A e I são iguais a zero, uma vez que o TED é uma transação entre bancos distintos. Essa é a matriz obtida para essa análise. E aí vem aqui a matriz A. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco... Bom, a primeira coisa desse exercício aqui, que eu vou tentar fazer em todos, é a gente fazer uma interpretação do enunciado, porque o enunciado do Enem é muito extenso, então é interessante a gente destacar os principais pontos ali do enunciado e entender melhor o que o exercício fala. Olha só, aqui ele fala da existência de 5 bancos, mas uma parte muito importante é aqui, quando ele fala de bancos, que foi o dinheiro transferido do banco I para o banco J. Por que isso é muito interessante? Olha só, a questão, ela centra-se na pergunta do banco que transferiu a maior quantia via TED. Então, olha só, a disposição da matriz, vamos observar aqui um elemento. Vamos observar esse elementozinho aqui. Esse elemento, ele está situado na primeira linha e terceira coluna. Então, ele é o A13, certo? Ele é igual a 2. Olha só, o primeiro termo é o I, esse daqui é o I. E o segundo termo é o J, certo? Ele diz que foi transferido do banco I para o banco J. Então, olha só, quem está fazendo a transferência é o banco 1. Então, a interpretação que a gente precisa ter nesse exercício é o seguinte: o banco 1 depositou, fez uma transferência para o banco 3 de 2 milhões de reais, certo? Essa é a interpretação que a gente faz. Então, o I, ele indica o banco que fez a transferência, o J indica o banco que fez a receptação do dinheiro, né, que foi o alvo ali da transferência, e o elemento situado nessa posição, no caso aqui situado no A13, é a quantidade em milhões de reais que foi transferido para o outro banco. E aí vem aquela observação, né, que um banco, ele não faz uma transferência para ele mesmo via TED, porque o TED é o quê? É uma transferência entre bancos distintos. Então, olha só, o elemento A11, A22, A33, A44 e A55, eles vão ser sempre iguais a zero. Observa aqui na diagonal principal, certo? Então vamos lá, com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco, e aí aqui a gente vai ter que fazer a nossa resolução pensando no seguinte: não é baseado na linha, não é pela linha que a gente observa quem fez a transferência. Então, olha só, na linha 1, eu vou analisar o quê? Eu vou analisar as transferências, meu Deus, eu vou analisar as transferências feitas pelo banco 1. Então, aqui seria as transferências feitas pelo banco 1. Olha só, o banco 1 fez para o banco 2 uma transferência de 2 milhões. Então, eu venho aqui e coloco 2. Para o banco 3, ele não fez nenhuma transferência. Para o banco 4, ele fez uma transferência de 2 milhões. E para o banco 5, ele fez uma transferência também de 2 milhões. Ou seja, no total, o banco 1 fez um total de transferências equivalente a 6 milhões para outros bancos. Ah, professor, por que você não colocou esse primeiro zero aqui? Porque esse primeiro zero, esse terminho aqui, todos os termos da diagonal principal aqui, dessa diagonal aqui da minha matriz, eu não vou incluir no cálculo. Por quê? Porque ele é relativo à transferência feita do banco para ele mesmo. E como a gente viu, é sempre zero, tá bom? Então, vamos analisar agora o banco 2. Vamos lá. Olha só, o banco 2, ele fez o total de transferência, ele transferiu para o banco 1, 0, ele transferiu para o banco 3, 2 milhões, ele transferiu para o banco 4, 1 milhão, e ele não fez
uma transação na casa de 1 milhão para o banco 5. Então ele fez uma transação total de 3 milhões. Vamos continuar, vamos falar agora do banco 3. E a gente vai fazer a mesma análise, analisando sempre a linha. O banco 3 fez uma transferência de 1 milhão para o banco 1, de 2 milhões para o banco 2, de 1 milhão para o banco 4 e de 1 milhão para o banco 5. Ou seja, ele fez aqui 5 milhões de reais transferidos, né? Vamos agora ao banco 4. E a linha de raciocínio se mantém, tá, pessoal? Ela vai ser igualzinha aqui para os demais. Ele não fez nenhuma transferência para o banco 1, para o banco 2 fez uma transferência de 2 milhões, para o banco 3 também 2 milhões e para o banco 5, 0. Então ele transferiu 4 milhões no total. E o banco 5? O banco 5 ele fez uma transferência de 3 milhões para o banco 1, de nenhum milhão, né, 0 milhão para o banco 2 e 1 milhão para o banco 3, também 1 milhão para o banco 4. Então ele fez no total 5 milhões de reais em transferências para outros bancos. E aí o exercício pergunta aqui, qual o banco que transferiu a maior quantia via TED? E aí a gente observa aqui, bom, o maior banco foi o banco 1, que transferiu 6 milhões para outros bancos via TED. Então a resposta é o banco 1, que é a letra A. Tudo bem? Bom, vamos para o próximo exercício agora. E aí nós temos a questão 2, que fala, um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor presente P, submetido a juros compostos com taxa I, por um período de tempo N, produz um valor futuro V, determinado pela fórmula V igual a P vezes 1 mais I, tudo isso elevado a N. Em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de R$ 820 a uma taxa de juros de 1,32% ao mês, junto com a 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% da parcela. Utilize 0,2877 como aproximação para o logaritmo neperiano de 4/3 e 0,0131 como aproximação para o logaritmo neperiano de 1,0132. A primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª é A, e aí vem as opções. Bom, vamos fazer aquele mesmo esqueminha. Vamos observar aqui no enunciado o que é relevante, quais são as informações que ele dispõe, que são fundamentais para a gente construir o nosso exercício. Olha só, bom, a primeira coisa aqui é interessante a gente analisar o que cada letrinha está significando. E é interessante também observar que está falando de juros compostos, então não se aplica aquelas equações relativas aos juros simples, tá? Vamos continuar. E aqui fala a quantidade de parcelas fixas, né? São 60 parcelas fixas mensais de R$ 820. Aí vem a taxa ao mês, isso é muito importante, e aí fala que junto com a 30ª parcela vai ser paga antecipadamente uma outra parcela, mas existe uma condição. Ela precisa ser, o desconto dessa parcela precisa ser superior a 25% do valor da parcela. O que isso quer dizer? Bom, olha só, isso daqui, em outros termos, está significando o seguinte, olha só, a minha parcela futura, a minha parcela, o valor presente, ele precisa representar 75% do valor da parcela futura. Por quê? Olha só, eu estou aplicando um desconto de 25%. Sendo 100% o valor integral do meu produto, a partir do momento que eu aplico um desconto de 25%, é basicamente fazer isso daqui, né? 100% menos 25%, e aí eu vou obter os 75%, certo? E aí vem aquele joguinho da porcentagem. Bom, se é 75%, então é 75 por 100, certo? Então, o valor presente, ele representa 75% do valor futuro, porque desse jeito eu obedeço a essa condição. O desconto ele passa a ser superior a 25% da parcela, tudo bem? Então, vamos vir aqui e vamos trabalhar essa resolução. O que eu acabei de falar? Eu falei que a parcela equivale a 75% do valor futuro, certo? Bom, esse 75% eu posso fazer uma simplificação. 75%, caso eu faça a simplificação,
eu obtenho uma fração irredutível de 3/4, beleza? A partir disto daqui, eu vou fazer a substituição nessa equaçãozinha em destaque, né, que ele chama de fórmula. Vamos lá, olha só, o P ele está equivalendo a 3/4 de V, então eu vou fazer a substituição. Onde tem P, eu coloco 3/4 de V, e aí aqui eu tenho esse produtinho, certo? E aí aqui vem uma coisa muito importante, uma coisa muito legal que o exercício vai ajudar a gente. O que que é? Eu vou fazer o cancelamento desses dois termos, pois eles se repetem. Ou, se você não entender por que está acontecendo esse cancelamento, é simples, olha só. Esse V está multiplicando, eu passo ele para o outro lado da igualdade com a operação contrária. O contrário da multiplicação é a divisão. Então, eu acharia isso daqui. Legal? E aí eu faria o cancelamento. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Então, eu teria 1 é igual a 3/4 de 1 mais e elevado a n. Legal? E agora, vamos dar continuidade a isso. Fazendo o quê? Fazendo a substituição dos termos conhecidos. Quais são esses? Bom, eu sei o i. Olha só, 1 é igual a 3/4, que multiplica 1 mais... O i, a taxa, está sendo de 1,32% ao mês. Então, novamente, eu vou ter que fazer aquele joguinho da porcentagem. 1,32%, ou seja, por 100, elevado a n. Deixa eu aumentar esse parêntese. Legal, vamos lá. Olha só, 3/4 vai estar multiplicando. Bom, se está dividido por 100, a vírgula vai andar a quantidade de zeros, né? Dividido por 100, o 100 tem 2 zeros, então o meu número vai ter a vírgula sendo deslocada para a esquerda quantas vezes? 1, 2. Então, eu acharia esse número aqui, certo? Então, vai ser 1 mais 0,0132, tudo isso elevado a n. Beleza? Bom, dá para eu melhorar isso daqui. Essa parcela de 3/4, ela está multiplicando, eu vou passar ela para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter 1 dividido por 3/4. E aí entra aquela propriedadezinha bem bacana de fração. Mas vamos continuar nessa linha aqui, porque eu preciso fazer essa soma. 1 mais 0,0132 vai ser 1,0132 elevado à enésima potência. Beleza? Bom, qual que é a regrinha da divisão de frações? Você copia a primeira vezes o inverso da segunda. Então, eu obtenho isso daqui, correto? Bom, 1 vezes qualquer número, eu sei que é o próprio número. Então, vai ser 4/3 é igual a 1,0132 elevado à enésima potência. E agora o que eu faço? Bom, se você está perdido e não sabe como continuar isso, o exercício meio que te dá uma dica. Por quê? Ele fala qual que é o valor dos logs, dos logaritmos neperianos. E até agora a gente não usou, não está lá de enfeite. Então vamos aplicar o logaritmo neperiano em ambos os lados. Ou seja, ln de 4/3 é igual a ln de 1,0132 elevado à enésima potência. Beleza? Bom, o exercício, ele diz qual que é o valor aproximado de ln de 4/3, que é 0,2877. Então, vamos vir aqui e 0,2877. Igual. Agora, vamos lembrar um pouquinho das propriedades de log, que eu sei que está fresquinho na cabeça de todo mundo. Sempre que eu tenho um expoente no logaritmo, o que eu vou fazer? Eu vou descer ele multiplicando, meio que uma regrinha do tombo. Eu vou derrubar esse cara. Então, eu derrubo ele multiplicando agora o ln. ln de quem? 1,0132. E o exercício também me deu o valor aproximado desse log, que é 0,0131. Então, vamos lá. 0,2877 é igual a 0, eu já esqueci já, peraí. É 0,0131. 0,0131 vezes n, né? Que é esse n aqui que eu esqueci de colocar na frente, mas vamos colocar ele ali atrás. E agora, eu tenho um pouco de preguiça de trabalhar com um número tão decimal assim, então vamos fazer uma coisa. Vamos multiplicar ambos os lados para desaparecer com a vírgula. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todo mundo por 1000. Então, eu vou obter aqui, 2.877 é igual a 131n. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou separar letra e número.
Então eu vou deixar a letrinha de um lado, eu costumo deixar do lado direito, tá? Mas aí é preferência, se quiser deixar do lado... Na verdade estou deixando do lado esquerdo. Se você quiser deixar do lado direito, tanto faz, não vai alterar nada. Se está multiplicando, vai passar dividindo. Então legal, eu tenho isso daqui. É uma continha mais confortável de trabalhar. Vamos fazer aqui em cima, 2.877 dividido por 131. Bom, vamos lá. Isso daqui vezes 2 vai ser 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 2. Então, 287 menos 262 vai resultar em, bom, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 2, 25. Vou abaixar esse 7 aqui. Repara que já não dá mais por 2, porque 2 vezes 131 é 262 e é maior que 257. Então, vou multiplicar por 1. E aí vai ter um resto, certo? E aí aqui eu vou colocar resto. Eu já vou parar minha conta. Por que eu vou parar minha conta? Porque vai ser 21, alguma coisa. E o n, o que o n está representando? O n ele está representando um valor de tempo. Eita, vai sumir, né? Ah, sabia. O n está representando um valor de tempo. E aí, como vai ser pelo menos isso daqui, tá? Olha só, deixa eu fazer uma explicação aqui, pelo menos, não sei se dá para entender. Olha só, se o desconto for superior a 25%, tá valendo? Tá valendo. Porque fala que o desconto precisa ser superior a 25%. Ou seja, eu preciso disso daqui sendo o quê? Menor. E aí, se eu faço isso, qualquer número maior que 21, alguma coisa, vai dar certo. Como eu estou trabalhando com prestações mensais, eu vou falar então aproximadamente 22 aqui, porque eu quero trabalhar com valor exato. Ah, professor, não entendi. Tenta trabalhar com um número natural, tudo bem? Tenta trabalhar com um número natural dentro aqui do valor mensal, certo? Então vamos lá. Bom, agora para finalizar, ficou fácil. Por quê? Porque eu sei que eu vou pagar essa prestação junto com a 30ª. Então é a partir da 30ª. Então vai ser 30 mais 22, que vai resultar em 52. Esse 52 é o quê? É a parcela que eu vou pagar adiantado com esse desconto de 25%. Ah, professor, eu não entendi. Olha só, vamos reler o final aqui. A primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª, então a 30ª meio que é o seu ponto zero. Você não pode falar que você vai antecipar a parcela 22, sendo que você já está na 30ª. Por quê? Porque você vai pegar a 30ª meio que como ponto zero seu. É a partir da 30ª. E você tem que considerar esse andamento. Então vai ser a 30ª parcela mais a 22ª parcela, que vai resultar em 52. Ou seja, é a letra C. Beleza? Vamos continuar. Vamos aqui então para a questão 3. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo 8.000 por poste, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Bom, vamos lá. Primeira coisa para destacar aqui é o que está acontecendo, né? Tem uma praça aqui, e aí a prefeitura está fazendo iluminação até uma determinada fazenda, né? E aí ela está colocando uns postezinhos. E aí ela está falando que os postes vão ter uma distância de 20 metros de um para o outro, né? Então, está sempre andando de 20 em 20 até sair dessa praça e chegar nessa fazenda. Fala aqui que o primeiro vai ser colocado a 80 metros, então, na verdade, meu esquema já estava errado, porque essa distância aqui vai ser 80, e aí o segundo a 100 metros. Então, aqui sim começa a andar de 20 em 20, né? Começa a fazer isso daqui. E olha só o que está acontecendo aqui. Deixa eu só destacar essas medidas, porque a gente vai chegar numa conclusão bem legal. Olha só, isso daqui, pessoal, é o quê? É uma progressão aritmética ou geométrica? Bom, ela é uma progressão aritmética, porque qual que é a razão? 20 metros. Olha só, progressão aritmética. Olha só, está acontecendo isso daqui, ó. Eu tenho aqui, vou colocar aqui como sequência. Minha sequência é o quê? É 80, depois 100, depois 120, e aí ela vai continuar até chegar aonde? No 1380. Deixa eu ver se eu não estou escrevendo aqui em cima de mim. Opa, não, para cá. Aí, beleza. E o que acontece de um terminho para o outro?
está sempre somando 20. E essa soma de 20 está sendo quem? Está sendo a minha razão. Então eu tenho uma progressão aritmética com razão 20 e finita. Por quê? Porque o último poste, eu tenho ali meu último poste, não é uma construção infinita. Ele vai estar a 1.380 metros da praça. E aí vem falando ali o valor máximo que a prefeitura pode pagar por poste e pede para você calcular ali qual seria o maior valor que ela poderia gastar com a colocação desses postes. Bom, vamos aqui para a resolução. E olha só, eu vou reescrever minha sequência, tá? Eu vou usar ela aqui, então eu vou reescrever ela. E aí ir até 1.380, né? Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que eu preciso descobrir qual posição que é essa daqui. Porque olha só, quem que está aqui? Ah, quem está a 80 metros da praça é o meu primeiro poste. Quem que está aqui? Ah, quem está a 100 metros da praça é o meu segundo poste. Quem que está aqui? Ah, está o meu terceiro poste, porque ele fica a 120 metros da praça. Mas quem que está aqui? Olha só, tá vendo que esse 1, 2, 3 aqui, ele está sempre ele está sempre referido à posição do poste, ele está sempre referenciando a posição do poste em relação à praça. Então, olha só, isso daqui, eu preciso descobrir qual posição que está esse carinha. Qual posição na sequência está o 1.380. E o 1.380, ele vai estar na posição N, né? Que é a posição que eu não sei. Então, olha só, eu vou usar a equação do termo geral. Porque, deixa eu escrever aqui, senão, deixa eu parar de falar um pouquinho, senão eu vou escrever errado ainda a fórmula. Olha só, na enésima posição está localizado o 1.380. Só que eu não sei que posição é essa. E eu preciso saber porque essa posição está indicando o quê? A quantidade de postes que foram colocados no caminho. Olha só, o primeiro poste, o segundo poste, o terceiro poste e o enésimo poste. Mas eu sei o quê? Bom, quando eu falo AN, eu estou indicando quem está ocupando a enésima posição. Qual termo ocupa a enésima posição? 1.380. Quem que é o A1? Qual que é o termo que ocupa a primeira posição? Ah, é o 80. Legal. Mas, quem que está na enésima posição? Quem que está na enésima posição, não. Quantos termos tem até a enésima posição? Eu não sei. É N. Não sei. Eu quero descobrir. Oh, meu Deus. E aqui, o 1zinho. E qual que é a razão da minha progressão aritmética? É o 20. Olha só. Eu vou pegar esse 80 e vou passar ele dividindo. Vou passar ele subtraindo, porque ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então, eu vou ficar com n-1 vezes 20, certo? 1.380 menos 80 é 1.300. Isso daqui vai ser igual a n-1 vezes 20. Esse 20 está multiplicando, vou passar ele dividindo. Então, 1.300 dividido por 20, vamos cortar esses zerinhos, e aí eu vou ter o n-1. Bom, deixa eu fazer uma separaçãozinha aqui. Legal. E aí eu tenho o quê? Eu tenho 130 dividido por 2 é igual a n-1. Bom, 130 dividido por 2, vamos fazer aqui no cantinho. 130 dividido por 2. Bom, 6 vezes 2 é 12, vai sobrar 1, desce o 0, 65. Então, legal, ficou aqui o 65, é igual a n-1. Só que esse 1 que está aqui, ele está subtraindo n. Vou passar ele somando. Então, vai ficar 65 mais 1 é igual a n. Então, meu n é igual a 66. Beleza. Acabou aí? Não. Eu descobri que serão instalados 66 postes. Mas eu ainda não descobri o valor máximo do orçamento possível. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer 66 vezes 8.000, que é o valor máximo ali do poste. E aí essa multiplicação tem um outro macetinho legal. Faz o 66 e aí você coloca o 8 e o 0. Não faz as operações usando esses zeros aqui, tá, pessoal? Não usa eles, a gente vai usar eles meio que no final. Olha só, 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 6, 48, com 4 que foi 52. E aí a gente desce os zeros, desce os 3 zeros. Então eu cheguei aqui em 528.000. Vamos ver se tem uma letrinha correspondente. E tem, é a letra B. Letra B, que é o resultado. Então, olha só, esse exercício ele é uma progressão aritmética. Eu não sei se a minha explicação ficou muito informal, então eu vou formalizá-la um pouquinho.
Esse exercício trata de uma progressão aritmética, onde ele considera um marco zero sendo a praça, e a partir dali a instalação de postes, onde o primeiro está localizado a 80 metros, e a partir do primeiro poste eu começo a ter um incremento de 20, sempre para o próximo poste. E assim vai seguir até chegar lá na minha fazendinha. E aí, o que eu tenho que considerar? Eu tenho que considerar isso daí como sendo uma progressão de razão 20, onde o A1 é o 80, e o último termo, ou seja, o meu AN, o enésimo termo, vai ser o 1380. Sempre que eu falo AN, seja A1, A2, A3, eu estou sempre falando, leia da seguinte forma, agora mais informal. É a pessoa que ocupa a primeira posição, é a pessoa que ocupa a segunda posição, e é a pessoa que ocupa a enésima posição. Eu sei quem que é o último termo da minha sequência, que é o 1360. Então eu sei que ele é o AN, mas eu não sei, 1380, né? Eu não sei onde é essa posição, se isso é 30, 40, 60, e sabendo essa posição, eu descubro a quantidade de postes que serão instalados. Beleza? Então essa seria uma interpretação um pouquinho mais formal, no final eu ainda formalizei desse exercício, beleza? Vamos para o próximo. E, esse exercício aqui vai gastar um tempinho, tá, pessoal? Esse é um exercício de probabilidade, é um exercício muito legal porque ele lida com questões de probabilidade a todo momento. Olha só. E o exercício 4 fala o seguinte: para ganhar um prêmio, uma pessoa deverá retirar sucessivamente e sem reposição 2 bolas pretas de uma mesma urna. Inicialmente, as quantidades e cores das são como descritas a seguir. A urna A possui 3 bolas brancas, 2 bolas pretas e 1 bola verde. A urna B possui 6 bolas brancas, 3 bolas pretas e 1 bola verde. A urna C possui 2 bolas pretas e 2 bolas verdes. E a urna D possui 3 bolas brancas e 3 bolas pretas. Bom, a retirada dessas bolinhas, elas são condicionadas. Você não pode fazer aleatoriamente. Você tem 5 opções e elas são: opção 1, retirar aleatoriamente 2 bolas da urna A. Opção 2, retirar aleatoriamente 2 bolas da urna B. Opção 3, passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna A e após isso retirar aleatoriamente 2 bolas da urna A. A opção 4 é passar aleatoriamente uma bola da urna D para a urna C e após isso retirar aleatoriamente 2 bolinhas da urna C. E a opção 5 é passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna D e após isso retirar aleatoriamente 2 bolas da urna D. Com o objetivo de obter maior probabilidade possível de ganhar um prêmio, a pessoa deve escolher uma opção. E aí eu não coloquei aqui as alternativas, mas as alternativas são referentes a qual opção você deve escolher para ter uma maior probabilidade de vitória. Então vamos colocar assim A, B, C, D, E, tá? E vamos começar a resolução. A primeira coisa é você conseguir ter a visualização de como são as urnas, tá? Então, para isso, eu vou fazer uma representação aqui das urnas. Bom, a urna A, ela vai ser uma urna com 3 bolas brancas, 2 bolas pretas e 1 bola verde. A urna B, ela vai ser uma urna com 6 bolas brancas, 3 bolas pretas e 1 bola verde. A urna C, deixa eu fazer a urna C aqui. A urna C, ela vai ter 2 bolas pretas e 2 bolas verdes. A urna D, a última urninha, ela vai ser uma urna com 3 bolas pretas e 3 bolas brancas. Beleza? Bom, essa representação vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Olha só. Vamos começar a trabalhar agora nas opções. Vamos trabalhar aqui a opção 1. Qual a probabilidade da gente conseguir, escolhendo aqui a opção 1? Bom, a opção 1, ela me fala o quê? Vamos dar uma olhada. Retirar aleatoriamente 2 bolas da urna A. Vamos relembrar como é que funciona a probabilidade. Ela funciona da seguinte forma. Olha só, são os casos favoráveis à sua vitória, né, você ganhar, sobre os casos possíveis. Ou, se você preferir, os casos para determinado evento acontecer como numerador e todos os casos possíveis como denominador. Olha só, para que eu ganhe, eu preciso que... Vamos dividir, não vamos enfiar a mão na urna e já sair com 2 bolinhas, não. Vamos colocar a mão na urna primeiro, olhar a bolinha e depois colocar a mão na urna de novo e tirar a segunda bolinha. Nessa primeira retirada, olha só, quantas bolinhas pretas eu posso conseguir tirar, que é a condição favorável para a minha vitória. Eu preciso tirar 2 bolinhas pretas. Eu tenho 2 bolas pretas de início, num total de 6 bolas, certo? A urna A possui 6 bolas,
e 2 pretas. Essas 2 pretas são atreladas à minha vitória. Num segundo momento, eu vou enfiar a mão na urna e vou sair com outra bolinha. Bom, eu tinha 2 pretas, só que na minha primeira retirada eu estou considerando que eu tirei uma preta. Então, se eu tirei uma preta, eu tenho agora dentro da urna A uma bolinha preta. E quantas bolinhas do total? 5 bolinhas, já que eu tirei uma. Então, do total de 6, agora eu tenho 5. E isso daqui vai resultar em... Bom, eu posso fazer uma simplificação nessa minha primeira fração. Eu vou dividir todo mundo por 2, aqui vai para 1 e aqui vai para 3. 1/3 vezes 1/5 é 1/15. E isso daqui é aproximadamente 0,066. Bom, a opção 2, vamos para a opção 2. A opção 2 consiste no quê? A opção 2, ela consiste em você colocar a mão na urna B, tirar uma bolinha e depois fazer a mesma coisa. Vamos lá. Olha só. Quais casos favoráveis eu tenho? Quantas bolinhas pretas eu tenho para poder tirar? Eu tenho 3 bolinhas, de um total de 10 bolinhas, certo? E aí, na minha segunda retirada, eu vou ter 2 bolinhas pretas, já que eu tirei uma nesse primeiro momento, né, na primeira mãozada, de um total de 9 bolinhas. E aqui eu vou fazer um cancelamento, né? Bom, isso daqui vai para 1 e isso daqui vai para 5. Isso daqui vai para 1 e isso daqui vai para 3, certo? Bom, 1/5 vezes 1/3, ironicamente, igualzinho à opção 1, eu tenho 1/15, ou seja, 0,066 de probabilidade. Bom, vamos agora para a opção 3, e a opção 3 ela é um pouquinho mais enjoada. Olha só, a opção 3 ela consiste em 2 passos. Eu vou passar uma bola da urna C para a urna A, e após isso eu vou retirar aleatoriamente 2 bolas da urna A. Então eu tenho 2 procedimentos. Pessoal, uma coisinha, olha só. Por que eu estou fazendo multiplicação aqui? É o seguinte, eu estou colocando a mão na urna A no primeiro momento e tirando uma bolinha. E depois eu tiro outra bolinha. Em probabilidade, sempre que você usar esse E, você multiplica, e sempre que você tiver um OU, você soma, tá bom? A gente vai ver isso agora da parte de soma. Olha só. Bom, fazendo aqui uma separaçãozinha, essa opção 3, eu posso dividir ela em 2 casos. Por quê, professor? Bom, no primeiro momento, eu vou tirar uma bolinha da urna C e colocar na urna A. Só que eu posso tirar tanto uma bolinha preta quanto uma bolinha verde. Então, vamos fazer aqui o caso 1. E esse caso 1, ele vai ser o quê? Eu vou considerar que eu estou tirando primeiro uma bolinha preta, tá? Então, quais são as chances de eu tirar uma bolinha preta dessa urna C? Casos favoráveis, que é 2, e de um total de 4. Então, casos favoráveis 2 do total de 4. E aí eu vou multiplicar isso daqui pela quantidade de bolinhas favoráveis, né, e possíveis ali da urna A. Olha só, peguei a bolinha preta da urna C, transportei ela e coloquei ela aqui dentro na urna A. A minha urna A agora, ela não tem mais 2 bolinhas pretas, ela tem 3 bolinhas pretas, certo? Então, olha só, na minha primeira retirada da urna A, eu tenho 3 bolinhas pretas de um total de 7 bolinhas. E aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a mão lá de novo e vou tirar mais uma bolinha. E aí eu tenho 2 bolas pretas de um total de 6 bolinhas, certo? Então, repara que com esse movimento, eu modifiquei a probabilidade de retirar uma bolinha preta da urna A. É claro que aqui eu estou considerando que eu tirei uma bolinha preta, então aumentou um pouco as minhas chances. Olha só, eu tenho aqui uma simplificação possível, né? Já vamos simplificar aqui, dividindo em cima e embaixo por 2, então é meio. Vamos também dividir em cima e embaixo aqui por 2, então eu tenho 1/3. E aí, olha só, eu faço esse cancelamento e obtenho no primeiro caso 1/14. Vamos fazer agora o caso 2. Esse caso 2, eu estou considerando o quê? Que eu vou fazer a retirada de uma bolinha verde da urna C. Então, vamos lá. As chances de eu tirar uma bolinha verde da urna C é 2/4, né? Existem 2 bolinhas verdes de um total de 4. Eu já vou fazer a simplificação dessa fração. Dividindo em cima e embaixo por 2, eu obtenho meio. E aí, olha só. Com isso, eu coloquei aqui dentro da urna A mais uma bolinha verde. Então, agora eu tenho 2 bolinhas verdes ali dentro. Isso vai me influenciar demais. Olha só, casos favoráveis, ou seja, eu tenho 2 bolinhas pretas de um total de 7 bolinhas. E aqui eu vou agora ter
uma bolinha preta, já que eu retirei uma nesse momento aqui, de um total de 6 bolinhas. Olha só, vamos fazer essa simplificação aqui, e aí aqui eu vou ter 1 e 1. Bom, 1/7 vezes 1/6 vai resultar em 1/42, certo? E aí, olha só, eu tenho pode acontecer o caso 1 ou o caso 2. O que eu vou fazer agora? Lembra lá, sempre que eu uso e, eu estou multiplicando. Sempre que eu uso ou, eu estou somando. Então, minha opção 3, ela vai ser resultado do quê? Da soma desses casos possíveis. Ou seja, a opção 3, eu vou colocar aqui de novo, opção 3, ela vai ser o quê? Ela vai ser 1/14 mais 1/42, certo? E aí eu vou fazer aqui o mínimo múltiplo comum dessas duas frações. E, bom, fazendo aqui o mínimo múltiplo comum, vamos fazer junto. 42 e 14. Vamos fazer uma barrinha vertical e vamos sair dividindo sucessivamente por 2. Por 2 aqui é 7 e aqui é 21. Agora aqui vai ser por 3, aqui vai resultar em 7, 7, e aqui eu coloco 7, achando 1 e 1. Então, meu mínimo múltiplo comum é 6 vezes 2, que é o próprio 42, certo? Deixa eu apagar isso daqui, para não poluir mais ainda o que já está poluído. Bom, 42 dividido por 14, vamos fazer aqui no canto, 42 dividido por 14, vai resultar em 3, certo? Então, eu vou ter aqui 3 vezes 1, que é 3. 42 dividido por 42 é 1, vezes 1 é o próprio 1. E aqui eu vou ter o 4/42. Isso me permite uma simplificação em cima e embaixo por 2, né? E aí eu vou obter o quê? Bom, 4 dividido por 2, 2. 42 dividido por 2, 21. Então, minha opção 3 é 2/21. Vamos agora, então, continuar e vamos considerar o quê? Agora, a opção 4. Então, vamos lá. Opção 4. A opção 4 me diz o quê? A opção 4, ela me fala sobre passar aleatoriamente uma bola da urna D para a urna C. E, após isso, retirar aleatoriamente 2 bolas da urna C. Vamos lá, então. Olha só. Eu vou retirar uma bolinha da urna D. Vou fazer aqui de novo a urna D. A urna D, eu vou fazer assim agora, tá? A urna D, ela tinha 3 bolinhas pretas e 3 bolinhas brancas. E a urna, deixa eu apagar isso daqui, e a urna C, ela tinha 2 bolinhas pretas e 2 bolinhas verdes. Então, eu vou retirar uma bolinha da urna C e colocar na urna D, correto? Deixa eu ver. Não, eu vou tirar uma bola da urna D e colocar na urna C. Então, vamos lá. Olha só, a opção 4... Ih, vai sumir, ó. Sumiu. A opção 4 vai ser o quê? Eu vou retirar uma bolinha daqui. Eu vou considerar, de novo, 2 casos. O primeiro caso, eu tiro da urna D uma bolinha preta, tá? Vou fazer caso 1 aqui, que vai ser uma bolinha preta, tá? Bom, quais as chances de eu tirar uma bolinha preta da urna D? Também é meio, porque eu vou retirar 3, vai ser 3 sobre 6 e eu faço a simplificação por 3. Olha só, então vai ser meio vezes. Bom, se eu tirei uma preta, agora a urna C passa a ter 3 bolinhas pretas. Então, eu vou fazer 3 bolinhas pretas de um total de 5 bolinhas. Bom, tirei uma bolinha preta, então eu voltei a ter 2 bolinhas pretas na urna C. Caso favorável pela quantidade total. Vamos lá, vamos fazer essa simplificação aqui por 2. Então, eu volto a ter meio. Bom, 4 vezes 5 é 20. 3 vezes 1 é 3. Então, 3/20. Vamos agora comentar sobre o caso 2. Certo? Caso 2. O caso 2, ele consiste na retirada de uma bolinha branca da urna D. Uma bolinha branca da urna D. E olha só, fazendo isso, aqui vai ter 2 bolinhas pretas, só que agora vai ter uma bolinha branca, que é a que eu retirei agora. E isso vai me atrapalhar bastante. Eu tenho 50% de chance, né, de tirar uma bolinha branca da urna D, e aí eu vou ter 2 bolinhas pretas de um total de 5 bolinhas. E eu vou ter, agora, depois dessa retirada, uma bolinha preta do total de 4 bolinhas. Então, eu vou fazer essa simplificação. Então, vai ficar 1/20. Deixa eu dar uma olhada aqui se está certo.
tá certo. E agora o que eu faço? Eu posso ter o caso 1 ou o caso 2. Ou seja, eu vou fazer o somatório. Então, a opção 4, ela vai consistir no quê? Ela vai consistir em 3/20 mais 1/20, que vai me resultar em 4/20, que permite uma simplificação por 4, em cima e embaixo. Dividindo em cima e embaixo por 4, eu obtenho 1/5. Já é uma probabilidade maior, certo? Vamos comentar agora sobre a quinta e última opção desse exercício que está me fazendo até suar aqui. Bom, vamos lá. A quinta e última opção vai ser o seguinte. Deixa eu olhar. Passar aleatoriamente uma bolinha da urna C para a urna D e depois retirar 2 bolinhas da urna D. Bom, beleza, vamos lá. Bom, se eu vou retirar uma bolinha da urna C, de novo eu vou ter 2 casos. Eu vou ter o caso 1, onde eu retiro uma bolinha preta. Eu vou colocar com 2 pontos, tá? Que eu retiro uma bolinha preta. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter 4 bolinhas pretas na urna D. Bom, eu tenho 50% de chance de tirar uma bolinha preta ali, então meio, vezes 4 bolinhas pretas de um total de... Opa, de um total de 3 não, de um total de 7. E aí eu vou fazer a segunda retirada. Se eu já tirei uma bolinha preta, restam 3 de 6. Legal? Bom, de novo eu vou fazer aqui uma simplificação, né? Vou dividir em cima e embaixo por 3, e eu vou chegar nisso daqui. E aí eu vou cortar esse 2 com esse 4, aqui vai sobrar um 2zinho, e eu corto esse 2 com esse 2. Então eu vou obter um 7º, certo? Vamos agora para o caso 2. O caso 2 vai ser o seguinte, eu vou fazer a retirada de uma bolinha branca, ó, de uma bolinha verde, porque nem tem bolinha branca na urna C. Fazendo a retirada de uma bolinha verde, eu continuo com as 3 pretas aqui na urna D, e agora eu tenho uma bolinha verde ali. Bom, a chance de tirar uma bolinha verde é 50%, e agora eu tenho 3 bolinhas pretas de um total de 7. Fazendo a retirada sucessiva, eu vou ter 2 bolinhas pretas de um total de 6. E agora eu faço a simplificação aqui por 3, resultando em 1/3. Legal? Vamos fazer mais uma simplificação. Aqui e aqui. Ou seja, vai ficar 1/14, certo? E agora eu tenho o caso 1 podendo acontecer, ou o caso 2. O que eu vou fazer? Eu vou somar. Então, a opção 5 ela vai ser o quê? 1/7 mais 1/14. Ah, professor, eu vou ter que tirar o mínimo, que é 14, ou então multiplicar. Ah, pode, mas eu vou fazer isso daqui, ó. Vou colocar aqui 2/14. Porque se eu simplificar por 2, eu volto para 1/7. Então, aqui eu tenho 3/14. Beleza? Agora é ver qual que dá a maior probabilidade para a gente. A opção 5, ela resultou em 3/14. A opção 4 resultou em 1/5. E as outras opções, a opção 1 e 2 resultou em 1/15. Então, ela já está fora, porque essa daqui já é melhor e essa daqui também é melhor. E aí resta a opção 3, que eu não lembro quanto que ela ficou. A opção 3 é 2/21. Então, vamos lá. Considerando entre a opção... Deixa eu voltar aqui. 2/21, 1/5 e 3/14. Então, eu tenho aqui 2/21 como opção 3. Eu tenho 1/5 e eu tenho 3/14, né, como opção. Vamos fazer uma análise disso daqui, certo? Bom, o que eu posso fazer aqui para não ter que ficar dividindo isso daqui? Vamos transformar as frações para que o numerador delas fique igual. O que eu quero dizer? Olha só, essa daqui tem um 2 no numerador. Como que eu posso colocar um 2 no numerador dessa fração aqui? Simples. Eu multiplico por 2. Olha só, 2 vezes 1, 2. Dividido por... Opa, perdão. Eu tenho que dividir em cima, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. E 5 vezes 2 é 10. Tanto que se eu fizer a simplificação por 2, eu volto para 1/5. Bom, 2 dividido por 21 é menor do que 2 dividido por 10, com certeza. Você tem 2 fatias de pizza para dividir para 21 pessoas e 2 fatias de pizza para dividir entre 10 pessoas. Então, a opção D está ganhando. Vamos analisar a opção D agora com a opção C. Como que eu vou fazer isso? Colocando 3 aqui em cima, multiplicando em cima e embaixo por 3. Então, eu tenho 3/15. Ficou perto. Bom, olha só, 3/15 é menor que 3/14. Ou seja, a melhor opção, aquela que tem a maior probabilidade, é a opção E. Deixa eu fazer aqui. A opção E, opção 5,
3/14. Tudo bem? Que exercício longo, meu Deus. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado entendível tudo que eu fiz aqui. Qualquer dúvida, seção de comentários. Vamos lá, vamos agora para a questão 5. E na questão 5, os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre, com os pesos 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. No final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações de, no mínimo, 60 pontos para serem aprovados. Um estudante nessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações, 46, 60 e 50, respectivamente. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado é, bom, para ele ser aprovado ele precisa fazer, vamos marcar aqui, 60 pontos, certo? E aqui tem uma coisa muito importante, as avaliações não têm peso igual. Por exemplo, se você fechar, você tirou nota máxima na 2ª avaliação, vai ter o mesmo peso que você fechar, tirar nota máxima na 4ª avaliação? Não vai, a 2ª avaliação representa apenas 10% da sua nota final, enquanto a 4ª avaliação já representa 40%. Então ela é 4 vezes mais pesada que a 2ª avaliação. O que a gente pode fazer? Olha só, não podemos trabalhar com a média aritmética, porque a média aritmética considera que todos os termos, seria o seguinte, a média aritmética a gente só poderia usar se todas as avaliações tivessem o mesmo peso, mas não tem. Então a gente precisa usar a média ponderada. E como funciona a média ponderada? Bom, primeiro eu vou anotar aqui no cantinho os dados. Olha só, vamos fazer aqui o peso da avaliação 1. O peso da avaliação 1 é 20%, não é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. É 20%. O peso da avaliação 2 é 10%. O peso da avaliação 3 é 30% e o peso da avaliação 4 é 40%, certo? Vamos fazer em paralelo a essa escrita aqui, a nota do cidadão. Olha só, na nota 1, quanto que ele fez na primeira prova? Ele fez 46. Ele fez 46 pontos. Na nota 2, ele fez 50 pontos e na nota 3 ele fez 60 pontos. E aí pergunta-se, para ele ser aprovado, quanto ele precisa tirar na nota 4? Bom, na nota 4, vamos chamar aqui de x e vamos aplicar a média ponderada. Como que a gente vai fazer a média ponderada? É simples, olha só. A média ponderada, ela precisa ser igual a quanto para ele ser aprovado? Precisa ser igual a 60 pontos, né? Bom, então eu vou fazer que 46 vezes 0,2 mais 50 vezes 0,1 mais 60 vezes 0,3 mais x vezes 0,4 dividido por 100%, né? Vai ser 1, então nem vou colocar esse tracinho da divisão. Isso precisa ser igual a quanto? Precisa ser igual a 60. Então, olha só, 46 vezes 0,2. Esse 0,2, 0,3, 0,4, eu vou multiplicar todo mundo por 10. Todos os termos de todos os lados da igualdade por 10 para sair com esse decimal. Então, olha só, eu tenho aqui 600 é igual a 46 vezes 2, mais 50 vezes 1, mais 60 vezes 3, mais x vezes 4. Fica mais confortável trabalhar assim, né? Bom, 46 vezes 2 vai ser 92, mais 50, né? 50 vezes 1. 60 vezes 3 vai ser 180. E aí eu vou ter o meu 4x, né? Que é 4 vezes x. Bom, vamos fazer o somatório disso daqui. 600 é igual a... Bom, 50 mais 180 vai resultar em 230, mais 92 vai resultar em 322. Deixa eu fazer aqui no cantinho para ver se eu estou certo. Vamos rapidinho. Bom, 0002, 8 e 5 vai 2, 3 e 9 vai 2, vai 1. Na verdade aqui vai 2, 2 e 3, beleza, show de bola, estamos certinho na nossa conta. Mais 4x, isso tudo sendo igual a 600. Bom, se ele está somando do lado de cá, ele vai passar subtraindo. Então vai ficar 600 menos 322 é igual a 4x.
E 322 e 600 menos 322 vai resultar em 278, correto? Igual a 4x. Deixa só eu confirmar para falar se eu não estou fazendo bobagem aqui. E 322, bom, aqui vai 1, aqui vai 1, e aí beleza, deu 600, tá tranquilo? Vamos continuar. E agora vamos fazer 278 dividido por 4. Bom, 27 dividido por 4 não dá, eu vou fazer aqui por 6, né? Vai ficar 24, bom, vai ficar 38, e aqui eu vou colocar um... Peraí, está certo? Peraí. Não, tem alguma coisa errada. Ah, meu Deus. A nota da prova, ela é 60 e 50. O que eu falei que era? Eu falei que era... Ah, eu troquei. Meu Deus. Aqui é 50. Peraí, eu troquei? Aqui é 60 e aqui é 50. Então, deixa eu mudar. Ixi, isso muda muita coisa. Aqui vai ser 50 e aqui vai ser 60. Deixa eu trocar todo mundo aqui. Bom, isso daqui já não vai ser mais a mesma coisa. Daqui para baixo vai estar tudo errado. Deixa eu apagar. Então, vamos lá. Bom, 600 sumiu. 600 vai ser, bom, aqui era 92, está certo. Aqui vai ser 60 vezes 1 e aqui vai ser 50 vezes 3. Então, vamos lá. Vai ser 60 mais 150 mais 4x. Bom, vamos mudar a nossa conta. 150 mais 60 vai dar 210. Mais esse 92 aqui vai ficar 600 é igual... Bom, 210 com 92 vai ser 302 mais 4x. E aí 600 menos 302 vai resultar em 298, né? 298 é igual a 4x. Bom, agora vamos fazer a divisão certinha. 298 dividido por 4x. Aqui vai ser 7, 28, desce 1, vai o 8. Aqui vai ser por 4. 4 vezes 4, 16, sobra 2. Coloca um 0 e a vírgula, e aí por 5 aqui, que vai zerar o 20 ali. Então, 298 dividido por 4 é igual a 74,5. Beleza? Bom, espero muito de coração que tenha uma opção assim, que é a letra C. Então, beleza, exercício resolvido, vamos para o próximo. Bom, o exercício 6, em 2014, foi inaugurado a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. E a partir da posição indicada em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário. Então, tem a setinha aqui, em torno do ponto O. Beleza. Seja T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico, ou seja, a função apresenta esse gráfico que está aparecendo aí. E bom, ele é um gráfico que está respeitando ali um ponto mínimo, né, que vai ser este carinha aqui. E aqui também está respeitando o ponto máximo, que é esse carinha aqui. E está sempre repetindo. Bom, isso daí só pode ser uma função senoidal ou cossenoidal. E aí, olha só o seguinte. A função aqui, a gente ainda não pode determinar muito bem quem que é. Eu vou deixar isso mais para o final e vamos trabalhar da seguinte forma. Primeiro de tudo, como que a gente escreve uma função seno ou uma função cosseno? Vai ser a f de x igual a quê? A mais b vezes seno de c vezes x. E aqui, eu vou escrever a função cosseno, que vai ser f de x é igual a mais b, só que aí vezes o cosseno de c vezes x. Tudo bem? Bom, aqui a gente precisa relembrar a análise que a gente faz referente a essa função.
O A e o B, eles são relativos à imagem da minha função, enquanto a partícula C, né, o coeficiente C, ele é relativo ao período. Vamos relembrar? Olha só, o período ele é indicado por 2P dividido por C, pelo módulo de C. E aí, olha só, peraí, eu falei 2π, escrevi 2p, né? 2π dividido pelo módulo de C. Olha só, se eu voltar aqui na minha função, é bem claro o meu período. O meu período, o que ele é? Ele é a repetição, onde que o gráfico começou a se repetir. Olha só, ele saiu desse ponto, subiu, né? Ele fez essa subidinha aqui, fez uma descida, e aqui ele começou a subir de novo. E quando ele chega aqui, o que acontece? Ele começa a repetir exatamente o que estava acontecendo nesse instante aqui. Então, quanto que é o meu período? Bom, o meu período ele é 2π. Bom, esse 2π, então, é o meu período. Então, eu vou escrever assim, 2π é igual a 2π dividido pelo módulo de C. E, bom, o módulo de C ele vai ser igual a 2π dividido por 2π. Ou seja, o módulo de C, ele vai ser, vou fazer aqui embaixo, o módulo de C, ele vai ser igual a 1, certo? Então, eu já vou considerar o meu C como sendo 1. Eu não precisaria fazer muito bem, já que quem está dentro aqui do meu parênteses está sempre sendo o T, né, que eu estou chamando de X lá. Vou inclusive corrigir aqui, vou trocar por f de t para a gente chegar na função bonitinho, né? Aqui, t, t. Então, pelas alternativas já dá para ver que o C seria 1, né? Então, já vou fixar o C como sendo 1. Vou até tirar um módulo aqui. Bom, o C é 1. Resta agora fazer uma análise referente ao A e o B. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso da seguinte forma. Olha só, eu sei que o A mais B, ele vai ser o meu ponto de máxima, a crista ali, que é o 168. Então, A mais B é igual a 168. Bom, o A menos B, que eu vou precisar dele agora, eu consigo calcular pelo seguinte fato. Esse ponto aqui, o ponto 88, ele está situado no meio. Então, essa distância aqui vai ser igual a essa distância aqui, certo? De 88 a 168 vai ser essa distância aqui, daqui, né? Do ponto mais baixo do meu gráfico, que é aqui, né? Na verdade, ele não é do zero, é aqui, até 88 é a mesma distância. Então, 168 menos 88 vai resultar em, vamos fazer 0, 16 para 8, 80. Então, essa distância aqui, eu percorro 80, certo? Aqui eu estou percorrendo 80. Então, daqui até aqui, eu também percorro 80. Ou seja, se eu fizer 88 menos 80, eu obtenho esse pontozinho aqui, ó. Então, 88 menos 80 é igual a 8. Então, aqui é o ponto 8. Beleza? Bom, é porque a distância percorrida daqui até aqui é 80, então eu concluo também que a distância percorrida daqui até aqui também é 80, tá? Bom, vamos lá então. Eu sei agora que A menos B vai ser o menor ponto do meu gráfico, que é 8. E realmente é. Repara que o gráfico ele não toca o eixo X. Olha só, eu tenho essa distância aqui, certo? Então, realmente, ele não é um gráfico que toca o meu eixo X. Vamos voltar lá e vamos resolver esse sisteminha linear. Olha só, eu tenho aqui que o meu A é igual a 8 mais B, certo? E agora eu vou substituir isso daqui na minha equação 1. Então, vamos lá. Eu tenho que A mais B é igual a 168, só que o A ele é 8 mais B. Então, 8 mais B é igual a 168. Então, eu tenho que 2B é igual a 160. 160 dividido por 2 é 80. Legal, descobri o valor do B. Agora, resta descobrir o valor do A. Como que eu vou fazer isso? Eu vou substituir nessa equaçãozinha estrela aqui. Ou seja, A é igual a 8 mais B, só que o meu B é 80. Então, A é igual a 8 mais 80, ou seja, o meu A é 88. Legal? Bom, o que isso está me dizendo? Está me dizendo, então, o seguinte. Deixa eu fazer um tracinho aqui. E eu vou fazer aqui em cima. Deixa eu ver. Olha só, eu tenho aqui que a f de t ela vai ser A mais B, ou seja, eu vou ter 88 mais 80 vezes o seno de t.
Ou eu vou ter a f de t igual a 88 mais 80 vezes o cosseno, vezes o cosseno de t. Beleza? Então, olha só, como que eu vou determinar agora se é seno ou cosseno? Observando o gráfico. Olha só, o meu gráfico, ele atinge o ponto de máximo onde? Ele atinge o ponto de máximo quando é π sobre 2. E no círculo trigonométrico, meu círculo trigonométrico maravilhoso, quem que é responsável por atingir o máximo em π sobre 2? É o seno. O seno de π sobre 2 é 1. E esse é o valor máximo que a senoide, né, ela consegue preencher. Então, olha só, se ele está ocupando o valor de máximo em π sobre 2 e o mínimo em, aqui seria 3π sobre 2, que é justamente o que o seno faz, então qual que é a minha função? A minha função é justamente esse, deixa eu apagar isso aqui, é justamente o seno. Então eu vou ter 88 mais 80 seno de t. Então a minha resposta é a letra A. Tudo bem? Bom, vamos para o próximo exercício, que é a questão 7. Com o avanço da ciência e da computação, estamos muito próximos do momento em que o número de transistores, como você queira falar, no processador de um computador pessoal, será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios de um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. Eu já vou destacar isso aqui de cara, que isso aqui é importantíssimo, né? Vamos já destacar essa parte do enunciado, que é muito importante, que é essa daqui e a ordem de 100 bilhões, que eu ainda não sei muito bem para que é, mas apareceu, então deve ser importante. Considere 0,3 como aproximação para o log de 2, em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores. Bom, vamos lá. O que está sendo o meu objetivo aqui? O meu objetivo está sendo descobrir quando que vai conseguir ter uma ordem de 100 bilhões de transistores aplicados em um processador, né? E eu tenho essa relação aí, que tinha 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados em 1986, e isso dobra a cada 2 anos. Ou seja, vamos lá, olha só, eu tenho que, eu vou escrever aqui, eu geralmente não escrevo muito assim não, mas vamos lá. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é 100 bilhões de transistores. Bom, isso daqui eu vou escrever em notação científica. Olha só, bilhões eu sei que é 10 à nona, e aqui eu tenho o 10 ao quadrado, que é o 100. Isso daqui vai me resultar em 10 elevado a 11, somando ali o 9 e o 2. Bom, beleza, esse aí é o meu objetivo, e eu sei o quê? Eu sei, deixa eu só voltar aqui para ver uma coisa, eu preciso aqui, ó, eu preciso calcular, teve outra coisa que eu não destaquei que é muito importante, o número de transistores por centímetro quadrado, tá? Então, assim, eu tenho a relação, mas ela não está por 1 centímetro quadrado, ela está por 1/4 de centímetro quadrado. Então, olha só, eu tenho aqui, vai apagar, vai sumir, certeza. Ah lá, sabia. Que 100 mil transistores, ele está alocado no espaço de 0,25 centímetros quadrados. Só que eu não preciso de 1/4 disso daí. Eu preciso saber quanto que está alocado em 1 centímetro quadrado. E aí você pode fazer essa regrinha aqui, inclusive eu já vou colocar esses 100 mil em notação científica, que é 10 à quinta. Para quem tem dúvida de como fazer, conta a quantidade de 0, coloca como expoente do 10. Bom, fazendo essa regrinha de 3, eu sei que eu vou encontrar 4 vezes 10 à quinta. Professor, como é que você sabe que você vai encontrar isso daí? Bom, isso daqui equivale a 1/4. Então, se eu quero encontrar o valor inteiro, basta eu multiplicar por 4. Não preciso fazer a regrinha de 3, mas às vezes a regrinha de 3 é mais visual, é mais legal, é mais confiável, né, do que um raciocínio assim. Pode fazer, que essa daí eu garanto que é 4 vezes 10 à quinta. 4 vezes 10 elevado à quinta. E agora vamos fazer o seguinte. Eu tenho que montar uma função da quantidade de transistores após alguns anos, né, que ele vai ser o quê? Ele vai ser 4 vezes 10 à quinta vezes... ele dobra, né? Ele dobra a cada ano.
Então vai ser 2 elevado a dividido por 2. Ah, professor, não entendi muito bem essa sua fórmula, não. É o seguinte, primeiro eu encontrei, em 1986, quantos transistores poderiam ser alocados em 1 centímetro quadrado. E aí eu descobri que seria 10 vezes... seria 400 mil, né? Transistores em 1 centímetro quadrado. A partir disso, eu consigo determinar essa função aqui. Olha só, ele vai dobrar a cada 2 anos. Vamos voltar lá para a gente ver. Olha só, dobra a cada 2 anos. Isso é muito importante. Por que que eu dividi por 2 o expoente? Olha só, se ele tem que dobrar a cada 2 anos, eu vou ter 4 vezes 10 à quinta, vezes 2 elevado a... Bom, se ele dobra a cada 2 anos, ficaria 2 dividido por 2, que daria 1. E aí 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, dobrou? Dobrou a quantidade. Então, essa é a minha função, essa é a minha lei de formação, né, associada a essa quantidade de transistores com o passar dos anos. Se não ficou muito claro, pessoal, sessão de comentários. Bom, vamos lá. A quantidade de transistores que eu procuro é 100 bilhões, ou seja, 10 elevado a 11. E aí eu vou ter aqui 4 vezes 10 elevado à quinta, vezes 2 elevado a dividido por 2. Dá para fazer algumas manipulações interessantes, antes da gente enfiar um log aqui no meio dessa conta. Olha só, esse 10 à quinta está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então eu vou ter 10 elevado a 11 dividido por 10 elevado a 5. E aí eu vou ter 4 vezes 2 elevado a dividido por 2. Bom, essa divisão aqui, a gente mantém a base, já que é igual, e subtrai os expoentes. Então, 10 elevado a sexta. O 4 eu posso entender como 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a dividido por 2. O que eu faço nesse caso? Eu somo. Então, olha só, eu tenho aqui 2 elevado a dividido por 2, mais 2. Então, vamos lá. 10 à sexta é igual a 2 elevado a... Aqui a gente tiraria o mínimo, a gente acharia isso daqui, né? Basta também dobrar, colocar o denominador 2 aqui, né? Colocar um 4 sobre 2, que aí, denominador igual, a gente conserva o denominador e soma, tá? Pode encarar desse jeito também, sem problema nenhum. Bom, vamos continuar essa continha. Vamos continuar embaixo aqui, né? 10 elevado à sexta, deixa eu fazer aqui. 10 elevado à sexta, ela é igual a 2 elevado a mais 4, 2 elevado a mais 4, dividido por 2. Agora sim, agora você vai aplicar o logaritmo, certo? Olha só, eu teria aqui o log de 10 elevado à sexta igual ao log de 2 elevado a mais 4 dividido por 2, certo? E aí a gente tem que relembrar as propriedades de logaritmo, que dá o tombo ali no expoente. Então a gente derruba esse 6 e ele vai passar multiplicando o log de 10. E a gente vai derrubar esse expoente do 2 aqui também. A mais 4 dividido por 2, vezes o log de 2. Então, vamos lá. Bom, esse log de 10, ele está na base 10. O que a gente pode fazer? Isso daqui é 1. Log de 10 na base 10 é 1. Então, eu tenho 6 vezes 1 é igual a mais 4 dividido por 2 vezes... Quanto que é o log de 2? O exercício falou para eu tomar uma aproximação de 0,3. Então, vezes 0,3. Legal? Então, eu cheguei em 6 é igual a mais 4 dividido por 2 vezes 0,3. Bom, vamos fazer essa distributiva aqui dentro. Olha só. Deixa eu fazer o tracinho. Vamos lá. Ó, 0,3 vezes A dividido por 2 mais... Não, vou usar a reguinha para fazer esse traço aqui da fração também, porque senão vai ficar muito ruim. Vamos fazer aqui. Então, agora eu tenho 0,3 vezes 4. Eu vou deixar desse jeito aqui por enquanto, tá, pessoal? 0,3... Não vou não, mudei de ideia. Eu vou colocar 1,2, né? Que é 1,2. Beleza. Bom, esse 2 eu vou passar multiplicando para o outro lado. Então, vai ficar 12, né? Deixa eu voltar aqui. Ficaria 6 vezes 2 é igual a 0,3A mais 1,2. Então, aqui eu teria 12 é igual a 0,3A mais 1,2. Bom, esse 1,2 eu vou passar para o outro lado subtraindo, vai ficar 12 menos 1,2 é igual a 0,3A. 12 menos 1,2 vai resultar em
8,8 igual a 0,3. Espera aí, está certo? Não, que 8,8 o quê? Bom, 12 ficaria 11, vai ficar 10,8. É isso? É isso. Só que, de novo, eu não gosto de trabalhar com decimal. O que eu vou fazer? Multiplicar todo mundo por 10 para sumir com essa vírgula. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ah, vai sumir. Então, eu vou colocar aqui vezes 10. Então, eu chego a 108 é igual a 3 vezes A. 108 é divisível por 3, porque 8 mais 0 é 8, mais 1 é 9, e 9 é divisível por 3. Então, eu vou fazer aqui 108 dividido por 3, e 108 dividido por 3 vai ser 3, 10 menos 9, 1, abaixo 8, 6 vezes 3, 36. Então, seriam 36 anos... Nossa senhora, que letra horrível. Eu olho ali para ver minha letra é terrível. 36 anos, beleza. E aí, professor, o que eu vou fazer com esses 36 anos? Você vai somar esses 36 anos com o tempo que você usou para a base de cálculo, que foi o 1986 mais 36. Opa, meu Deus. Mais 36. E isso daqui vai resultar em 2022, certo? 2022 vai ser a resposta, ou seja, vai ser a letra C, 2022, beleza? Exercíciozinho de log, com uma interpretação um pouquinho mais pesada, mas ainda assim é um exercício de log um pouco tranquilo, já que com as propriedades de logaritmo a gente acaba se virando. Vamos para o próximo exercício. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 dividido por π centímetros, e ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. O valor da medida da altura do cilindro em centímetro é... Beleza. Bom... Essa ideia, tudo bem, a gente está usando um papel, né, que ele está com essa forma aqui, né, de um triângulo retângulo, papel transparente que está desenhado, cadê? Aqui, será usada uma faixa retangular do papel transparente, e aí vai estar em negrito a diagonal, que forma 30 graus, com a borda inferior, então na verdade a gente está usando tudo isso daqui. Só que, com esse negrito, eu acho mais interessante a gente enxergar como uma corda. Olha só. Se eu precisasse dar uma volta com a corda no meu cilindro, a corda precisaria ter a medida do quê? Precisaria ter a medida da base. Olha só, para eu dar uma volta nesse cilindro, eu preciso que tenha a medida da base. E a base do cilindro é uma circunferência. E fala aqui qual que é o raio da base da circunferência, que é 6 dividido por π. Então, eu vou calcular a área da base. A área da base. A área da base é dada por πr ao quadrado. Então, eu vou ter aqui que a área da base é igual a... Peraí. O que eu estou falando? Não. Limpa. Olha só. Deixa eu voltar aqui. A área... Não, a gente não vai usar a área da base. O comprimento... Perdão, pessoal. O comprimento desse barbante, ele vai precisar ser o quê? Ele vai precisar ser o comprimento da circunferência. Vai precisar ser o comprimento da base do cilindro. Certo? É como se eu pegasse aqui o barbante, tivesse que dar uma volta em um cilindro. Vai ser o quê? Vai ser o comprimento da base. Então, vai ser o comprimento da circunferência. Então, quem que eu preciso calcular? Eu preciso calcular quem que é o comprimento dessa circunferência, que é dado por 2πr. Então, o comprimento vai ser igual a 2π vezes o raio, que é 6 dividido por π. Ou seja, eu faço esse cancelamento aqui, eu tenho, então, que é 2 vezes 6. E 2 vezes 6 é 12. Então, seria 12 centímetros, não é? Bom, vamos voltar aqui na figura e vamos fazer uma discussãozinha. Olha só. Esse 12, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso considerar que esse 12, ele vai dar uma volta, chegou aqui, deu uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas e 6 voltas. Então, qual que teria que ser o comprimento desse meu barbante? Ele precisaria ser 6 vezes o comprimento da circunferência que está na base do cilindro. Beleza? Conseguiram entender? Vamos vir aqui, então, e vamos fazer o comprimento como sendo 12 vezes 6. Agora eu vou fazer aqui o comprimento. Ele está enrolando no quê? Ele está enrolando num
numa faixa. Então eu vou colocar o comprimento da faixa, tá, pessoal? CF. Esse comprimento da faixa, ele vai precisar ser 72 centímetros, beleza? Vamos guardar isso daqui e vamos analisar o que ele está pedindo. Ele está pedindo o valor da medida da altura do cilindro em centímetro. Então, olha só, deixa eu voltar aqui e vamos calcular isso daqui, ó. Eu estou tendo o que ali? Eu estou tendo um triângulo retângulo. E eu sei o comprimento do quê? Eu sei o comprimento aqui, deixa eu apagar isso daqui, eu sei o comprimento que ele precisa ter aqui na base. O comprimento que ele precisa ter aqui na base, né, que é aqui, ele precisa ter 72 centímetros. Então, olha só, aqui eu tenho o meu ângulo de 30 graus e eu preciso descobrir a altura, né? Então, eu preciso descobrir esse x. Bom, o que eu vou precisar de fazer? Eu vou precisar de lembrar de uma relação muito importante. A tangente do ângulo 30 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente é coca, né? Então, a tangente de 30, ela vai ser igual ao cateto oposto, que é o lado oposto, é o lado onde o ângulo não toca, que é x, dividido por 72, que é a medida do cateto adjacente. E aí, vamos dar continuidade a esse cálculo aqui do lado. A tangente de 30, eu sei que é a raiz de 3 sobre 3, igual a x dividido por 72. Então, meu x ele vai ser igual a 72 vezes raiz de 3, dividido por 3. E 72 dividido por 3 vai dar, se eu não me engano, 24. E é isso mesmo, vai dar 24. Então, beleza, eu tenho que o meu x é 24 raiz de 3. Legal. Então, a altura desse cilindro vai ser 24 raiz de 3. Vamos voltar aqui. É a letra B. Pessoal, para quem assim não entendeu muito bem, eu vou pedir que use a seção de comentários de novo, tá? Use e abuse dessa seção de comentários. Vamos agora para o próximo exercício. Vamos então com a questão 9, que é um brinquedo infantil, um caminhão cegonha, é formado por uma carreta de 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde, então já vou destacar isso, e cada carrinho é pintado apenas de uma cor, graças a Deus. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho, apareceu pelo menos, você já fica esperto, um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos na caminhão cegonha não gera um novo modelo do brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Tá. Pessoal, aqui a gente vai ter que entender um pouquinho melhor esse enunciado. Olha só, eu tenho 4 cores disponíveis, sendo que pelo menos um carrinho precisa ter essas cores. Então, eu preciso dos 10 carrinhos, né? Olha só, aqui ele tem 4, 7, 10, né? Então, dos 10 carrinhos, eu já tenho que 4 tem cor definida, né? Que precisa ter uma dessas cores obrigatórias. Então, me resta para trabalhar 6 carrinhos. Certo? Esses 6 carrinhos, eles podem ter a cor que eu quiser. Pode ser todo mundo vermelho, pode ser... Não, vermelho não pode, porque não tem a cor vermelha, né? Pode ser verde. Todo mundo pode ser verde, todo mundo pode ser laranja, todo mundo pode ser branco. Pode picotar, e aí fala que você mudar a ordem ali não gera um novo modelo. Então, com base nessas informações, onde a ordem não importa, e a gente não precisa necessariamente preencher tudo ali, a gente alcança a compreensão de que se trata de uma combinação com repetição. Combinação com repetição. Com repetição. E como que funciona a combinação com repetição? Bom, a combinação com repetição, ela tem meio que uma fórmula própria. Olha só, a combinação com repetição, ela vai ser o seguinte, ela vai ser N mais P por P, certo? O que é o N aqui? O N vai ser as 4 cores, certo? O P vai ser os 6 carrinhos, né? Os 6 carrinhos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar isso na minha combinação
de cores. Isso daqui, pessoal, é o jeito assim, um pouquinho mais formal, que realmente vai usar o conhecimento relativo à análise combinatória, só que apresenta a combinação com repetição de um jeito que eu, particularmente, achei mais fácil, tá? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter a combinação de n mais p, ou seja, 4 mais 6, PAP, ou seja, 6 a 6. Ah, professor, não poderia ser o n 4 e o p 6, porque o n precisa de ser menor do que... o p precisa ser menor do que o n. Beleza, você está correto. Mas olha só, quando eu fizer essa soma, eu vou ter a combinação... Opa, eu estou esquecendo de uma coisa aqui. Aqui eu preciso subtrair uma unidade, tá? Então aqui eu subtraio uma unidade. Mas quando eu fizer essa operação, 4 mais 6 menos 1, eu vou encontrar 9. E 9 é maior que 6. Então, você releva essa condição existencial por enquanto e observa só o final aqui, tá? Esse finalzinho aqui. Realmente, se você chegar aqui, n mais p menos 1 vai ser menor do que p, então beleza, você tem um problema muito sério aí. Mas, olha só, eu tenho a combinação de 9, 6 a 6. E como que é a combinação de 9, 6 a 6? Bom, a combinação de 9, 6 a 6 vai ser 9 fatorial dividido por, por 9 menos 6 fatorial, 6 fatorial. Beleza? E eu chego que a combinação de 9, 6 a 6 é 9 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 6 fatorial. Beleza, cheguei nesse resultado, vamos olhar aqui e opa, não tem nenhuma opção assim, né? De combinação mesmo, eu tenho a letra A, B e C, só que nenhuma delas está 9, 6 a 6, eu tenho um 9, 3 a 3. Pessoal, a gente precisa se lembrar de uma coisa, olha só, a combinação de 9, 3 a 3, ela vai ser igual, olha só, vou até anotar o que eu estou falando, a combinação de 9, 6 a 6, ela é igual à combinação de 9, 3 a 3. Ah, professor, como assim? Claro que não. E eu vou te mostrar. Olha só, como que ficaria a combinação de 9, 3 a 3? Deixa eu separar essa caixinha aqui, que ela vai ser um comparativo para a gente. Olha só. Bom, como que seria a combinação de 9, 3 a 3? Seria 9 fatorial dividido por 6 fatorial, né? Ou, vamos fazer mais passo a passo, 9 menos 3 fatorial e 3 fatorial. Então, eu vou obter 9 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 3 fatorial. Opa, 9 fatorial dividido, estou copiando daqui, ó. 9 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 6 fatorial é igual a 9 fatorial dividido por 6 fatorial, 3 fatorial. Olha só, é ou não é? A ordem aqui, simplesmente eu troquei a ordem do denominador, mas o valor que a gente alcança fazendo essa operação é igual. Então, realmente, a combinação de 9, 6 a 6 é igual à combinação de 9, 3 a 3. Beleza? Então, qual que é a alternativa? É a alternativa B. Esse exercício é um exercício difícil, para a prova de Enem é um exercício difícil, primeiro porque ele cobra você fazer o reconhecimento do que é uma combinação com repetição, cobra você saber como é a organização de uma combinação com repetição, no caso seria isso daqui, ou tem também outras abordagens para você utilizar a combinação com repetição, e ainda cobra você saber que a combinação de 9, 6 a 6 é igual à combinação de 9, 3 a 3. Então, assim, é um exercício muito pesado. Mesmo que ele seja curtinho, é um exercício punk. A gente precisa de ter muita maturidade matemática para encarar isso daqui. É um exercício um pouquinho fora de curva do Enem, né? Mas vamos lá, vamos para o próximo exercício, vamos para o exercício 10. E o exercício 10 fala: a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela e a figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida em metro indicada na figura 2? Beleza. Vamos com calma, vamos destacar o enunciado, vamos entender o que ele está falando aqui para a gente. Olha só, pessoal. Primeira coisa aqui são as abóbadas parabólicas. A abóbada parabólica, você vai pensar no quê? Você vai pensar na parábola.
parábola. Você pensando na parábola, você vai pensar na função quadrática. Pensando na função quadrática, você vai pensar no quê? Você vai ver isso daqui, tentar enxergar isso daqui, ó, como um gráfico de uma função parabólica, sendo essa parábola aqui o gráfico. Então vamos lá, a figura 2 fornece uma vista frontal com medidas hipotéticas. Qual a medida da altura em metro indicada na figura 2? Beleza. Bom, se essa é uma abóbada parabólica, eu posso inferir o seguinte. Eu posso inferir que existe um eixo de simetria aqui, certo? A minha esquerda ali do eixo, ela vai ser igual à direita do eixo. Então, beleza, já consegui uma informação muito importante. Agora, o que eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar o gráfico da função, fazer os eixos cartesianos aqui, e vou interpretar o seguinte, olha só, se do zero, que é a minha origem, até aqui, uma das raízes é 5, significa que pelo eixo de simetria, aqui vai ser menos 5, certo? E se aqui é 4 metros, se aqui é 4, aqui também é 4, certo? É menos 4. É menos 4, beleza? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou analisar aqui, para esse ponto aqui, ele está a uma altura de 3 metros. Então, aqui no meu eixo y é 3, certo? Eu vou preenchendo o gráfico. Olha só que bacana. E aí eu preciso relembrar de uma coisa muito importante, que é o seguinte. Y é igual a que multiplica x menos o x duas linhas, aliás, mais o x duas linhas, e multiplica x mais o x', tá? Eu estou tomando aqui como x duas linhas, tanto faz o que você tomar na verdade. Você pode tomar como positivo x', positivo x duas linhas, não vai fazer diferença. Mas olha só. Bom, eu tenho aqui que a raiz é menos 5, né? Então, vamos fazer com calma. O x duas linhas é menos 5. Então, no lugar do x duas linhas, eu coloco o menos 5. E aí, eu tenho isso daqui multiplicando. Deixa eu trocar a notação aqui para colchetes. Eu tenho isso daí multiplicando o quê? Multiplicando, aqui vai ser parênteses, o x mais a raiz positiva, ou seja, x mais 5. Tudo bem? E agora eu vou fazer isso daqui, ó. Y é igual a que multiplica x menos 5, que multiplica, por sua vez, x mais 5. E agora, o que eu faço? Eu faço a distributiva. Olha só, na verdade, nem precisa fazer a distributiva, porque está como se fosse isso daqui, ó. A mais B vezes A menos B. Se você lembra que isso daqui é A ao quadrado menos B ao quadrado, maravilhoso, lindo, usa isso. Se você não lembra, aplica a distributiva. Então, eu tenho aqui x ao quadrado menos 25, que é o 5 ao quadrado, né? Então, vamos lá. Olha só, eu tenho o A multiplicando esses dois carinhas, então eu chego nisso daqui. AX ao quadrado menos 25A. E agora eu preciso determinar quem que é esse A, porque eu não posso carregar uma função com duas incógnitas. E como que eu vou calcular quem é o A? Simples, eu vou me lembrar disso daqui, ó, que o ponto x igual a 4 está associado ao y igual a 3. Então, eu tenho o ponto, eu tenho o x igual a 4 e o y igual a 3. Eu tenho isso daqui. Então, onde tem x, eu vou colocar 4, e onde tem y, eu vou colocar 3. E vou determinar o a. Olha só, o meu y é 3, então 3 é igual a vezes 4 ao quadrado, menos 25 vezes a, certo? Então, eu tenho aqui que 3 é igual a 16a, menos 25a. E agora a gente vai fazer o processo inverso. Eu vou colocar o a em evidência. Então, eu tenho que a é 16 menos 25. E aí, então, eu tenho que 3 é igual a 16 menos 25, menos 9. Menos 9a. Bom, eu passo o menos 9 para o outro lado dividindo, então eu tenho 3 dividido por menos 9. E isso daqui é menos 1/3. Beleza? Então, determinei o valor do meu a. Acabou? Não, não acabou. Por quê? Porque eu preciso determinar qual que é a altura máxima. Vamos voltar aqui. Qual que é a altura máxima em metro dessa minha abóbada parabólica, né? Então, olha só. Determinando quem é o A, eu vou substituir na equaçãozinha estrela. Eu vou voltar lá e vou substituir o A. Olha só, eu tenho aqui que y é igual a menos x ao quadrado dividido por 3,
menos 25 dividido por 3. Só que aqui vai ficar esse menos vezes esse menos, então vai ficar mais 25, né? Deixa eu fazer o tracinho aqui. Mais 25 dividido por 3. E olha só, aqui tem uma coisa muito interessante. Vamos relembrar daquele conceito de função quadrática, né? Qual que é o conceito? O conceito da função quadrática é que quem é que passa pelo eixo y no gráfico? Qual o ponto que passa pelo eixo y? É o c. E qual que é o coeficiente c dessa equação? O coeficiente c dessa equação, o termo independente, é 25 terços. Ah, professor, eu não entendi. Assiste lá a nossa aula de função quadrática, mas dando uma repescada aqui, sempre que o gráfico passa, né, sempre que o gráfico passa o eixo y, ele passa exatamente no ponto equivalente ao coeficiente c. Legal, né? Porque o coeficiente c é 25 terços, então aqui o ponto máximo, né? Então o y do vértice vai ser o ponto c, o meu y do vértice vai ser o 25 terços. Ou seja, você poderia também lançar aqui o x igual a 0, né? Não tem erro. Ou seja, qual que é a resposta? Letra D, 25 terços. Beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula do Esquenta Enem. Eu espero ter cobrido assim, a maior parte de dúvidas possíveis. Se você tem alguma questão específica, traz nos comentários. Eu desejo a todos uma boa prova e a gente se vê numa próxima aula. Até, pessoal!